dizer para eles que o beijo era só depois. Depois tem mais. Eu pedi à igreja que se... Pediria à igreja que se colocasse em pé. Vamos estar orando a Deus para a abertura desse trabalho tão lindo, tão significante para a vida do casal e muito mais significante para a igreja do Senhor, que esses servos de Deus estão cuidando com muito amor, fidelidade e zelo. Curvem suas cabeças, elevem o seu pensamento ao trono da graça do nosso Deus e juntos oramos. Pai Celestial, nesse momento, a tua igreja aqui reunida, eleva os pensamentos ao trono da tua graça, para invocar o teu nome e a tua bênção para este casal, que nesse dia tão lindo, diante da tua igreja, que o Senhor tem colocado para eles pastorearem, para renovar, Senhor, a aliança do seu casamento por 40 anos, e para que assim o Senhor possa vir renovar esta aliança por mais anos, e que eles possam, meu Deus, ter momentos mais felizes daqui para frente, do que em todos esses anos que já se passaram, porque Tu é poderoso para isto. E que eles possam, Senhor, através do seu testemunho, fazer com que muitos casais possam espelhar neles e seguir uma vida bonita que o casamento proporciona para todos aqueles que realmente crê, que realmente sabe que o casamento é dádiva de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Carlos Oliveira e Graça Oliveira. E a tua igreja reconhecidamente está aqui para juntos tributar a ti a adoração pela vida deles, pelos 40 anos de casados, pela família que eles têm e pelo exemplo de vida que eles são diante da tua igreja e por onde têm passado. Por isso, a nossa gratidão é eterna a ti, por este casal e por essa família. E toda a igreja que se concordar e diga amém. Amém. Podeis sentar. Vamos ouvir agora um hino de louvor e de gratidão pela pastora Aline. Pastora Aline. Aleluia. Muito bem. É. Muito bom. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Take it off Wi-Fi. A internet está lenta. Glória a Deus.
Meus olhos estão cheios de amor. Vossas vidas estão unidas pelo Senhor. O Senhor me ungiu, me deu forças pra te encontrar. Me mostrou o caminho, o sonho mais lindo, o porto seguro no mar. Nos teus olhos encontro o encanto do olhar. Minha vida criada em Deus pra te amar. Nos meus sonhos nasceu nossa história de amor. Nos meus sonhos nasceu nossa história de amor. No milagre de amor, o Senhor nos uniu assim. Nos sorriu com emoção de um só coração pra sempre. O Senhor me guiou, me deu forças pra te encontrar. Me mostrou o caminho, o sonho mais lindo, meu porto seguro no mar. Nos teus olhos encontro o encanto do olhar. Minha vida criada em Deus pra te amar. Os meus sonhos nasceu nossa história de amor. Nos teus olhos encontro o encanto do olhar. Minha vida criada em Deus pra te amar. Os meus sonhos nasceu nossa história. Dos meus sonhos nasceu nossa história de amor. Nossa história de amor. Nossa história de amor. Eu pediria à igreja que se colocasse em pé mais uma vez. Vamos ler um texto bíblico da palavra de Deus. Que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo tão somente 9. Diz assim o texto sagrado: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu vou ler mais uma vez, que é muito importante. Essa palavra quem disse foi Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós vemos aqui que Jesus está fazendo uma recomendação. Deixa eu sentar, igreja. Jesus está fazendo uma recomendação. Aquilo que
4.000 anos antes, no Éden, Deus havia dito para Adão e Eva. O que é que ele diz para Adão? Não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntura que esteja como diante dele. Isso quer dizer, sempre presente. Mesmo que ausente, ela está presente por causa da união e deste amor que Deus criou. Deus é amor ágape. E o amor do casamento é um amor que faz esta união perdurar. E se esse amor foi dado por Deus, é a razão pela qual os casais vão seguir juntos até que a morte os separe. Porque se não houvesse esse amor, não havia condições de que pastor Carlos Oliveira e Graça Oliveira, abençoados, servos de Deus, e toda a igreja, e mais alguns aí afora, que nem evangélicos são, mas esse amor, ele é para toda a humanidade, um amor excepcional, que une um homem e uma mulher. Eu costumo dizer que no meio, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas, no meio de, digamos que tem a metade de mulher, metade de homem, um homem procura no meio de 4 bilhões de mulheres, ou que seja 3 bilhões de mulheres, uma, e dedica a ela aquele amor, independente de existir mais 3 milhões ou 3 milhões e meio de mulheres. Que amor é este, se não for um amor que Deus criou para o casamento? Há 40 anos atrás, pastor Carlos, ou então Carlos, jovem, e Graça, uma jovem, trocaram um olhar, lembra-se? Pela primeira vez. E houve uma confirmação nesse olhar. Eles já tinham suas idades, não sei quanto, mas eram jovens. Mas foi olhar um para o outro e perceberam de que ali havia algo que Deus tinha preparado para que os dois não só se conhecessem, mas para que os dois se unissem em matrimônio. E assim pudesse fazer aquilo que Deus projetou. Desde a antiguidade, o casamento é projetado por Deus. Deus, quando estabeleceu criar o homem, ele pensou, pastor Carlos, em duas coisas. Uma seria a salvação do homem. Sim, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu antes da fundação do mundo. Mas como haveria humanidade se não houvesse casamento? Então, o primeiro casamento que fez foi Deus. Era só um homem, depois ele viu que não era bom que o homem estivesse só, criou a mulher, e ali ele mesmo celebrou o primeiro casamento. Esse é o primeiro casamento. E ele dá uma ordem e diz: frutificai-vos, multiplicai e frutificai-vos e enchei a terra. Isso quer dizer que a terra tinha que ser povoada, multiplicar o ser humano. Como sabe Deus todas as coisas, o homem não ia se desviar dos seus caminhos, e é necessário que o Salvador viesse para salvar a humanidade. Com um projeto final, que é a minha conclusão da mensagem que eu tenho para a igreja nesta noite. Então nós vemos o estabelecimento do primeiro casamento. E eu pergunto, eles estão fazendo hoje a terceira declaração, completando hoje e fazendo hoje 40 anos e fazendo hoje as bodas do casamento chamado Rubi, é isso mesmo? Rubi. Já fizeram a de prata, estão fazendo hoje a de rubi. E oxalá Deus faça de ouro. E vivam mais anos na face da terra, que tem mais alguma pela frente. Mas existe uma última, que eu estarei concluindo a mensagem. É importante ele renovar esses laços? Sim, ele é importante e é bíblico, por isso que eles estão fazendo isso aqui agora. Porque logo que Deus formou o homem, e o homem caiu pelo pecado no Éden, Deus aprove a Deus restaurar novamente esse pacto com o homem para que ele desse continuidade no seu plano. Passam-se 1500 e poucos anos. Chega o tempo de Noé. O casamento desmoronou. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 25, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias ou no dia da volta do Filho do Homem, que se casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, o casamento foi destituído até chegar Noé. Deus se arrependera de fazer o homem. E sabe o que é que Deus faz? Deus vai dar um recomeço. Deus faz uma nova aliança. Desta feita ele vai fazer com os filhos de Noé. São 3 casais.
E a mesma ordem ele vai dar. Crescei, frutificai, multiplicai. Por que isto? Porque entre o símbolo do casamento não é só a união de um homem e uma mulher. Aí está embutido a razão e o porquê de Deus instituir o casamento. Na realidade, ele está instituindo a família. Deus, aprove a Deus ter uma família na terra. E ele começa com um casal, que era toda a humanidade, um casal que representava, e deles vieram todas as gerações. Chegando em Noé, Deus recomeça com os 3 filhos de Noé. 200 anos depois, eu estou colocando as datas aproximadas, a humanidade começa a se desandar novamente. E aí está implícito o casamento. Porque o inimigo das nossas almas e do homem, o objetivo principal dele nesta terra chama-se casamento. Porque ele sabe que destruindo o casamento, ele destrói o plano áureo de Deus, que é o plano da família. E ele sabe que atingindo um casamento, ele separa a mulher para um lado e o homem para o outro, e os filhos se debandam. E não tem continuidade de uma família que Deus quer formar na terra. E nós temos esse casal aqui, que já está na 2ª geração. A Aline e Vitor, e depois os filhos da Aline, já é a 3ª geração. A dele, a dos filhos e a dos netos. E assim será a dos bisnetos, pastor Carlos, pastor Garça, até Jesus voltar. E até chegar àquele casamento final, que eu estarei concluindo a mensagem. 200 anos passou, chega Abraão. Deus viu que a humanidade já estava se pervertendo novamente. Ele diz, eu vou separar um povo para mim. Um povo zeloso, de boas obras. Um povo em que eu possa cumprir. Por causa desse casamento de Adão e Eva, ao qual eu prometi que da semente da mulher viria aquele, e nós sabemos quem é aquele, Jesus Cristo, homem, para que assim ele, Jesus Cristo, pudesse salvar todos os casamentos, salvar toda a humanidade, salvar toda a família e formar, na realidade, a família de Deus. E olhando aqui para os irmãos que estão aqui nesta igreja, eu posso contemplar a família de Deus aqui. É um casamento, mas vocês podem dar um amém? Amém. Somos a família de Deus. E o primeiro foi Abraão. Interessante, que Abraão veio, já não era um jovem Adão, já não eram jovens casais, filhos de Noé. Agora é um senhor de 99 anos. Olha como é que Deus é maravilhoso. E uma senhora, uma vovó, vovó por causa da idade não tinha filho, e uma senhora de 90 anos. Como pode isso? Mas é através deles que Deus ia formar a família de Deus, da qual nós somos hoje a continuidade. Nós hoje somos a Israel espiritual. De Abraão, hebreu, veio dar-se, veio na continuidade, veio formar o povo hebreu, que depois tomou o nome de judeu, do qual Jesus Cristo veio da genealogia de Abraão, para poder dar prosseguimento ao plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Família. Qual foi o projeto de pastor Carlos e pastor Graça, então jovem Carlos e jovem Graça? Justamente os dois formar uma unidade, os dois terem uma comunhão, uma união. E depois que aceitaram Jesus, uma comunhão e uma união com o Espírito Santo, para que assim eles fossem o que Deus projetou. O que Deus projetou é uma família da terra. Sabemos, como eu disse aqui, que o mundo está com 8 bilhões, 7 bilhões e meio de pessoas, mas nem todos são ainda cristãos. Nem todos tiveram o privilégio que nós temos hoje de nos tornarmos filhos de Deus em Jesus Cristo. Mas o plano de Deus é tanto para nós, quanto para eles. E aqueles que vierem, por certo, integrarão nesse naipe, nesse rol, que é a família de Deus na terra. Aprove a Deus ter uma família na terra, pois já existia uma lá no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciões, 4 seres viventes, e por aí afora. Mas Deus, no seu amor infinito, na sua vontade absoluta e soberana, achou por bem criar essa humanidade. E Ele tem prazer, e Ele tem muita graça em ter feito isso. Porque Ele chegou ao ponto maior do seu amor para uma criatura dele. Todos são criaturas. Mas para o ser humano, homem e mulher, que na realidade no céu não vai existir isso, é só aqui na terra, por causa da procriação,
Ele dá a imagem e semelhança dele a esse ser humano, homem e mulher, com o propósito de, no casamento, com o propósito de, na família, formar justamente essa multidão que um dia estarão fazendo parte do reino de Deus nos céus, não mais aqui na terra. Deus renova nesse propósito com Isaac. Deus renova mais uma aliança com Jacó. Então você vê que Deus fez muitas alianças, várias alianças. Dentro desse princípio está aqui pastor Carlos e pastora Graça, renovando votos desse amor construtivo, desta fidelidade para um com o outro, e os dois juntos para com Deus. E nesta tarde, noite, aqui na igreja em que eles pastoreiam, junto com os fiéis da igreja, poder ser grato a Deus por tão grande privilégio de estar renovando os seus votos desta aliança. Então Deus fez várias alianças, como eu já acabei de citar. E hoje eles estão fazendo aliança entre si e juntos, renovando a aliança com Deus, com fidelidade e com muito amor que existe neste casal. Por isso, essa tarde é uma tarde em que a igreja pode compartilhar da alegria deles. Vocês viram como eles estão alegres? Olha, ele não estava preocupado se a noiva estava demorando, não. Talvez seja a preocupação do primeiro casamento, mas nesse agora ele falou que não tem mais perigo, não. Tá certo? E assim, pastor Carlos e pastora Graça estão diante de Deus, na presença desse ministro do Evangelho, para confirmar, e com o testemunho de todos vocês, de que eles querem uma nova etapa. Oxalá, chegue já 50, mas Deus tem mais. Até Jesus voltar, você pode comemorar outras mais que virão pela frente. Agora é rubi. A próxima é ouro, né? Eu não sei o nome da outra, mas a outra virá. Está certo? E com isso, Deus fica muito feliz. Pelo que eles estão fazendo, Deus se alegra demais, porque eles estão simplesmente cumprindo aquilo que Deus projetou para a vida deles, como projetou para nossas vidas, como projetou para todos aqueles que vêm ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo e recebem a salvação, para viver esta vida de casal, esta vida de família. Que diga-se passagem, de um casal passou para mais, já tem genro, daqui a pouco mais outra nora, e depois vem os netos e por aí afora, né? Eu também estou nesse caminho, viu, pastor? Eu também estou nesse caminho. Eu costumo dizer que o melhor do casamento não é a primeira etapa. O melhor do casamento não é a segunda etapa com os filhos. O melhor do casamento é a terceira etapa com os netos. Sabe por quê? Porque na terceira etapa a gente está consciente do que é uma família. A gente sabe o valor de que é um filho. E a gente parece que não tem ideia de que o tempo está passando, como cuidar dos filhos. Já com os netos, porque a gente passou a experiência, aí a gente curta os netos, né? E a gente passa a renovar. Estão renovando aqui, mas Deus é tão bom que renova com os filhos, renova com os netos. Por que não, hein? Tataranetos, é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A igreja pode dar um glória a Deus por isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos estar ouvindo um hino, vamos estar... um louvor pela Cíntia, né? Antes de estar trazendo as alianças, porque nós estamos falando aqui da aliança. Aliança com Adão, aliança com os filhos de Noé, aliança com Abraão e sua esposa, né? Um caso inédito, aliança com Isaac, aliança com Jacó, e aliança com Carlos Oliveira e Graça Oliveira. O hino com Cíntia. É você, Cíntia? É esse? Ou esse? Pode ser. Obrigada. Quando olho em teus olhos, eu não temo o que vier. Quando é impossível, nosso início foi a fé, como cordão de 3 dobras,
Somos eu, você e Deus. O amor é a luz do céu que em nós acendeu. Quanto choro já segurou para me encorajar. Quantos erros já assumiu pra verdade revelar. Mesmo sendo sua verdade, você só me aceitou. Por saber que Deus é o tudo que completa o nosso amor. É inesquecível cada gesto teu. Não tem como uma história linda assim não ser de Deus. Mas o que eu buscava, Ele me deu. Nosso amor não tem limites. Escalamos o impossível com Deus. Quando olho em teus olhos, eu não temo que vier. Quando é impossível, nosso início foi a fé. Como cordão de 3 dobras, somos eu, você e Deus. O amor é a luz do céu e em nós acendeu. Quantos sonhos já segurou pra me encorajar. Quantos erros já assumiu pra verdade revelar. Mesmo sendo essa metade, você só me aceitou. Por saber que Deus é o tudo que completa o nosso amor. É inesquecível cada gesto teu. Não tem como uma história linda assim não ser de Deus. Mas o que eu buscava, Ele me deu. Nosso amor não tem limites. Escalamos o impossível com Deus. Nossos filhos são herança, frutos da perseverança. Nos seus gestos são lembranças de quando eu descobri te amar. É inesquecível cada gesto seu. Não tem como uma história linda assim não ser de Deus. Mais do que eu buscava, Ele me deu. Nosso amor não tem limites. Escalamos o impossível com Deus. Em minhas mãos estão aqui as alianças. Antes, então, de eu entrar nessa parte, eu falei aqui da conclusão sobre a importância da renovação do casamento. Lembre-se que tudo isso, essas 5 alianças que Deus fez, foi em prol de que se multiplicasse, se frutificasse, enchesse a terra e tivesse bastante gente. A humanidade crescesse ao ponto de que somos hoje 8 bilhões. Para que, no final das contas, ele pudesse reverter o quadro dessa população, tirando essa população da terra e levando ela para o céu, que é o caso da igreja que será arrebatada. Então nós vemos que ele mandou multiplicar. Depois que multiplicou e cresceu, e já somos muitos, e seremos muito mais, me referindo à igreja, nós seremos milhões de pessoas. Foi essa promessa que ele fez para Abraão. Aí acontecerá o último casamento.
Só que esse casamento agora, essa aliança agora, é do seu filho Jesus como noivo. E a igreja como noiva. Aí haverá essas bodas de casamento, que não é nem de prata, nem de rubi, e nem de ouro, nem outra coisa qualquer que seja. Mas as bodas do Cordeiro. É o casamento mais magnífico que não acontecerá na terra. Acontecerá entre os céus e a terra, no espaço. Aleluia. O casamento dessa aliança final que Deus tem. Tudo isso, pastor Carlos e pastor Graça. Tudo isso, amada igreja. Porque um dia, 6.000 anos atrás, ele chamou Adão e Eva e instituiu o casamento. Tudo isso, amados, porque ele renovou com Abraão, com os filhos de Noé, com Isaac, com Jacó, com Carlos e Graça, com você, sua esposa, eu e a minha esposa, as famílias que estão aqui presentes, as famílias evangélicas que estão espalhadas pela face da terra. E esse será a maior boda. A de hoje é linda, maravilhosa, não é? Isso alegra, isso traz felicidade para nós, mas mais para Deus. Mas imagina aquele dia, o pai, que foi o responsável por todas essas alianças que eu citei, estará ele fazendo aliança, ele próprio, como fez com Adão e Eva, com Jesus Cristo, o noivo, e com a igreja, a noiva, as bodas do Cordeiro. Quando pode dar um glória a Deus e aleluia, aleluia, porque está escrito, e esta é a verdade. E como estão falando de aliança, aqui estão em minhas mãos uma aliança maior, que é do pastor Carlos, e a menor da pastora. E se você olhar para essa aliança aqui, você vai notar que é impossível você olhar onde ela começou e onde ela terminou. Mas é uma aliança. Mas que um dia ela teve um começo e se fechou numa aliança. Houve um dia, vou voltar, lembra daquele olhar? Está lembrando? Começou. Mas vocês não sabem mais não. Não sabem mais o fim disso não, viu? Isso vai longe, vai para a eternidade. Vai permanecer nas bodas do Cordeiro. E vocês, agora, por favor, fiquem em pé. Vamos fazer uma declaraçãozinha um para o outro. Estão dispostos a isso? Aleluia. Vire um para o outro, por favor. Alguém pegue pegue aí o buquê de flores da pastora. Segure na mão do outro. Pastor Carlos, repita comigo. Depois de 40 anos. É bom pôr o microfone, né? Olha nos olhos dela e fala isso para ela. Eu posso declarar eu mesmo? Pode, melhor ainda, melhor, gostei. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma salva de palmas, Jesus, é muito bonito. Alô, alô? Tá meio baixinho, tá escutando aí? Amém? Eu quero que todo mundo escuta. Amém? Meu amor, há 40 anos e 5 dias, foi em 1975, dia 24, 76, dia 24, eu fiz uma promessa para você. Eu falei com você que eu te amava, prometendo amar você e ser fiel a você, andar junto com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza. Hoje, 40 anos atrás, eu aprendi ainda mais a falar com você, que eu faço essa mesma promessa a você, de te amar até que a morte nos separe. Amém. Aleluia. A pastora quer fazer a declaração de livre e espontânea vontade? Sim. Sim. Aleluia. Meu amor, com o mesmo amor que quando eu fiz aquela aliança com você, nós fizemos aquela aliança, eu renovo em nome de Jesus e prometo ser fiel, amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo até que a morte nos separe. Na doença, na riqueza, na
ministerialmente. Em nome de Jesus. Sabemos que muitos frutos o Senhor já nos deu, nossos filhos, nossos netos, as nossas netas, falo netos em sentido geral, mas também está chegando, vai chegar mais, em nome de Jesus. Mas também os filhos em Cristo, que é o que nós mais almejamos. Hoje o nosso alvo é o céu. Hoje o nosso alvo é caminharmos juntos, testemunhar o que é uma vida a dois. Amém? Aleluia. Pastor Carlos, que prova o senhor dá para a pastora do seu amor? Aqui está esta aliança. Quer começar tudo de novo? Esta aliança eu entreguei, dei a você, como prova do meu amor há 40 anos atrás. E agora eu renovo diante, primeiramente, do nosso Deus, diante da igreja, diante dos amigos, diante do ministro do Evangelho que está ministrando esse casamento, esta aliança. Eu entrego a você e renovo todo o meu amor por você, em nome de Jesus. Pastora Graça, que prova do seu amor para com o pastor Carlos a senhora dá? Esta é a mesma prova que eu dou a você como prova do meu amor, que esta aliança já é a segunda que nós tivemos. Há 15 anos atrás nós fizemos uma aliança, essa mesma aliança. Renovamos essa aliança, então agora nós estamos renovando pela terceira vez, com prova do meu amor a você. Aleluia. Eu perguntei ao casal se eles tinham uma aliança nova. Ele falou, não, a mesma aliança. Está absolutamente correto. Porque não se troca a aliança. Se conserva a aliança. E ela dura por muitos anos. Então, a mesma aliança que foi feita, e o mesmo símbolo representado nesse metal precioso, é o mesmo anel que eles estão colocando no dedo um dos outros. E assim será nos 50 anos, e se Jesus não voltar antes, mais alguns anos, tá certo? Isso é muito importante para os casais. O modernismo, às vezes, tira o que a Bíblia manda. Novas alianças, mais brilhantes, mais coisas, mais caras. Não, é a mesma. Porque ela realmente é testemunha deste amor para 25, para 40 e para o resto da vida, até que a morte os separe. E aí, sim, até que a morte os separe. Porque nem a morte tem o poder, atenção igreja, de evitar com que eles estejam novamente como noiva de Cristo, nas bodas do Cordeiro, diante do Pai Celestial. Pai, aqui está os teus filhos, que renovaram na presença da igreja, na tua presença, diante de mim, ministro do Evangelho. Considera isso, Pai. E tudo que ele viveu de bem, tudo que ele viveu de amor, tudo que ele viveu, Senhor, de paz, de felicidade, multiplicar, para que ele viva mais nesses anos que se seguirão, para a honra e glória do teu nome. E a igreja concorda comigo? Diga amém. Amém. Agora sim, agora eu quero ver aquele beijo que foi só uma amostra grátis no começo. Não pegou, não. Não vou dizer,
Não vou declarar marido e mulher, porque já são. Mas vou declarar que esse amor se perpetualize até a eternidade. E a igreja diz? Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe. Os noivos receberão um cumprimento lá na frente, não é isso mesmo? Cadê o buquê? Na entrada. Cadê o buquê da pastora? O buquê da noiva, da esposa, da mulher. Ok. Pode tocar o hino de saída também. Pode sair. Aleluia. Preciso te contar um segredo que é só meu. Não dá pra segurar, é mais forte do que eu. Mas por favor, não liga se eu não conseguir. Vê se me perdoa. Estou me abraça e diz que vai ficar. Confesso que tentei não deixar acontecer. Você olhou pra mim e eu não pude evitar. Agora eu sei que tudo está. Dia lindo que está fazendo momento feliz estamos vivendo. Nos encontramos e logo percebemos que o amor entre nós nascia na voz, no gesto, no olhar. Seremos felizes ao construirmos este
escolhida, razão da minha vida e do meu ser. Serás meu amado, estarei ao teu lado enquanto aqui viver. Dia lindo que está fazendo momento feliz. Estamos vivendo